Pessoal, tô aqui concluindo esse desenho, que é o desenho do Ayrton Senna, né? Eu postei lá no meu Instagram recentemente que eu tava fazendo o desenho do Ayrton Senna. E eu vou mostrar pra vocês, tá gravando esse pedacinho aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço textura de roupa, tá? Como é que eu desenho roupa. Aqui eu apliquei uma camada com o lápis 3B, que é um lápis um pouco mais claro. Depois eu passei o pincel, você pode usar qualquer lápis. E agora eu vou usar o lápis 8B para poder aplicar, concluir essa camada aqui. Aqui eu vou aplicando o lápis 8B. Essa parte daqui é basicamente a mesma tonalidade dessa parte daqui da roupa, porém aqui eu não passei tanto o pincel, né? Não passei tanto pincel, mas eu vou estar passando depois para vocês verem. Logo aqui eu vou escurecendo um pouquinho mais com o lápis 8B. Pode ser um 6B, pode ser um 4B. O importante é que a gente possa fazer essa diferença, né? Uma parte mais clara, uma parte mais escura. A diferença de graduação de sombra. Aqui eu usei, agora eu vou passar o pincel. Vocês veem que quando eu passo o pincel, automaticamente essa textura do que fica do papel, ela some, né? Eu gosto de deixar um pouco dessa textura para ficar mesmo com a aparência de desenho mesmo. Tipo aqui que ficou bem texturizado. Eu não gosto de sumir totalmente com essa textura. Eu acho bonito deixar uma textura assim, fica uma textura. E como essa roupa dele era uma roupa que já tinha essa textura, o próprio papel já está me ajudando a fazer essa textura, né? Que o papel ele já tem essa gramatura que eu estou usando o papel da Nostalgia, é os 180 gramas, o branco. Ele é branco, porém ele vem com um pouco acentuado para o bege, mais ou menos assim. E aqui eu vou escurecer um pouco mais essa parte. Vou passando o lápis, vou passando o pincel para poder fazer a graduação. E, se eu não me engano, tinha uma listra branca aqui. Eu vou abrir aqui para poder ver a foto e eu mostro para vocês. Então, basicamente, eu estou adicionando camadas e suavizando com ou o papel higiênico. Eu posso suavizar ou com papel higiênico ou com o pincel de maquiagem ou com o suminho. São três opções que a gente pode estar utilizando. Ou então usar só a textura mesmo do lápis. E aí a gente vai delineando e fazendo a sombra sem precisar de esfuminho, sem precisar de nenhum material para poder deixar o desenho suave, tá, pessoal? Meus amigos, tá praticamente feita essa parte. Eu tenho que trabalhar um pouquinho mais fazendo ele aqui sem olhar para a foto de referência, né? Porque eu reiniciei aqui o meu notebook e agora nesse momento que eu tô gravando ele tá desligado. Vou tentar ligar para mostrar para vocês. Aqui eu vou suavizar um pouquinho mais essa parte. Ficou muito dura a transição da sombra para luz. Eu posso suavizar para poder sumir essa linha que ficou. Quando fica essa linha muito forte, muito dura, a gente pode suavizar. Olha só como já suavizou mais e automaticamente fica mais natural, né? Não fica aquela coisa de... Às vezes quando a gente desenha com essas linhas muito duras, o desenho acaba parecendo com cartoon. Olha só aqui essa parte também. Quando a gente suaviza, a partir do momento que a gente suaviza, ela acaba dando um realismo maior, ficando um pouco mais natural.
Não que você não possa usar assim, mas se você quer atingir um nível de realismo satisfatório nos seus trabalhos, você precisa suavizar as linhas, todas as linhas. Aqui essa linha está muito dura, eu já vou suavizar ela um pouquinho mais. Pode usar qualquer lápis para suavizar. Aqui eu peguei o lápis 3B. Então vocês podem usar qualquer lápis para poder estar suavizando. Olha só como fica mais natural. Então passou de uma linha muito dura, uma linha muito seca, para uma linha mais suave. Quando a gente está desenhando realismo, a gente tem que saber que as linhas são inimigas do realismo, né? A linha ela é muito amiga do cartoon, do mangá e de outros estilos do desenho, mas do realismo as linhas elas são inimigas, porque quanto mais você conseguir disfarçar essas linhas, mais realista o seu desenho vai ficar, mais satisfatório vai ficar o resultado. Que basicamente eu estou refinando algumas partes porque eu quero trabalhar um pouquinho mais aqui. Vou passar para essa parte aqui para estar mostrando a vocês, né? Aqui eu já dei uma camada bem escura. Vocês podem ver que essa parte daqui eu fiz toda com um lápis. Eu fiz com o lápis 8B, que é um lápis mais escuro, tá? Estou utilizando esse 8B aqui para poder fazer essa parte. E agora eu vou repassar uma camada por cima. Não quero deixar tão... No caso dessas letras, elas podem ficar... Eu não preciso suavizar tanto, né? No caso, eu não preciso suavizar tipo assim, tanto essas letras para poder ficar um pouco mais suave. Eu posso deixar do jeito que elas já estão. Letras duras mesmo, que sem suavizar os lados, né? As bordas das letras. Porque normalmente formas e letras nos desenhos elas são mais assim, são mais delineadas, não é como um tecido, né, que a gente precisa esfumar e fazer a sombra, disfarçar a sombra. Aqui não, aqui a gente pode deixar do jeito que está aqui mesmo. Não precisa suavizar tanto. Também não é uma regra você disfarçar todas as linhas de seu desenho. Você pode ter um estilo artístico também que você usa você pode usar essas linhas, né, mas um pouco mais evidentes. Por exemplo, aqui em cima vocês podem ver que eu deixei uma linha aqui. Essa linha ela é assim bem evidente, não, ela é um pouco, é uma mancha, é um pouco mais disfarçada. Então quando eu aplico aqui, quando eu aplico o lápis, esfuma um pouquinho mais ela já some um pouco mais, aí fica um pouco mais realista. Agora eu vou passar para essa parte daqui, que é a parte do brasão da Shell, né? Que eu não sei se é ainda, mas era a patrocinadora eu suponho que era a patrocinadora da Fórmula 1. Aqui eu vou delineando os lados, vou delinear os lados para dar um volume. Estou usando esse lápis sem o extensor, né? Quando o lápis está pequeno, eu costumo usar esse extensor porque ajuda bastante. Eu estou delineando. Delinear mesmo, quando a gente desenhava com hidrocor, essas coisas que a gente fazia a borda, né? Fazer o contorno do desenho. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, estou fazendo o contorno primeiro da parte de fora e da parte de dentro. Eu vou estar fazendo o contorno mais ou menos assim. Estou usando o lápis 3B, que é um lápis um pouco mais duro, um pouco não tão suave quanto o lápis 8B ou 6B.
estou delineando parte de dentro quer dizer, contornando esse não escudo, mas eu esqueço como é que se fala isso aqui. Mas enfim, eu estou contornando esse detalhe aqui do desenho. Vocês podem ver como eu contornando apenas a parte de dentro. Não estou difuminando, perdão, não estou suavizando o desenho nem nada. Agora sim que eu começo a suavizar um pouquinho mais para essas linhas meio que ficar um pouco mais natural e desaparecer, né? Não ficar essas linhas tão evidentes. Aí está o brasal da Shell, né? O desenho está basicamente concluído, só preciso detalhar um pouquinho mais. Aqui eu sei que tem uma sombra nessa parte aqui do desenho. Tem uma sombra aqui, porque a camisa dele, né, o uniforme dele acaba se dobrando, né, porque é normal. A roupa ela tem essas partes que se dobram, né? Então o uniforme dele acaba se dobrando e criou essa parte um pouco mais escura aqui, um pouco mais torcida, né? Olha só como ficou bonito a textura. Então aqui eu posso adicionar, se eu quiser adicionar um pouco mais de textura aqui, eu posso adicionar. Vou adicionar uma textura aqui para dar mais um brilho nessa parte daqui desse retângulo, né? Quando a gente faz essas coisas, a gente dá um pouco mais de brilho. Perdão, gente, é que eu tô gripado, né? Então eu tô tossindo demais. Mas quando a gente faz isso aqui, a gente dá mais brilho nessa parte do desenho. Recapitulando, estou usando o lápis 3B, que é um lápis um pouco mais claro. Ok, fiz essa camada, agora eu vou fazer uma camada um pouco mais escura aqui no meio. Vou apenas pressionar um pouco mais o lápis, né?